Marcos capítulo 6. Este evangelho de Marcos é conhecido também como um evangelho de Pedro. Marcos, ele não andou com o Senhor Jesus, mas ele foi orientado, recebeu informações de Pedro para que escrevesse este evangelho. E é interessante como um evangelho para o outro, em seu relato, traz informações importantes e até lições espirituais para nós. No capítulo 6 do evangelho de Marcos, a partir do verso 30, nós temos aqui o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E a partir do verso 45, nós temos uma outra manifestação do poder do Senhor, quando ele anda por cima do mar. E é interessante porque quando nós lemos esse texto pausadamente, meditando, estudando, nós percebemos que os discípulos ofereceram ao Senhor um problema. Olha, a multidão que está conosco aqui, já está chegando a noite, está escurecendo e eles precisam comer. Por que o Senhor não despede eles para que eles entrem nas cidades e comprem pão para si? E o Senhor Jesus então responde ao problema trazido pelos discípulos: vocês mesmos vão dar de comer a esta multidão. Diante das palavras do Senhor, os discípulos então apresentam um outro problema. Senhor, nós vamos gastar 200 dinheiros, em outra tradução, 200 denários, para comprar de pães, para alimentar esta multidão que está aqui? E o Senhor então pergunta para eles o que eles têm. Eles apresentam os 5 pães, os 2 peixinhos, o Senhor dá graças e depois distribui entre os apóstolos e depois entre aquela multidão. Meus irmãos, o Senhor realizou o milagre e todos se alimentaram, se fartaram e até sobejaram, a ponto de recolher ainda 12 cestos cheios do que tinha sobrado do pão e o que tinha sobrado do peixe. Muito bem, diz o texto que eram 5.000 homens, só homens. Se cada homem já era casado, então cada mulher dava 10.000 pessoas. Se cada casal tinha um filho, então já era 15.000 pessoas. Se cada família tinha mais de um filho, 2 ou 3, essa conta vai passar de 25.000 pessoas que foram alimentadas através de 5 pães e 2 peixinhos que o Senhor Jesus tinha dado graças e multiplicou. Bênção pura, que maravilha! Apresentamos o problema e o Senhor fez o milagre. Que coisa linda, que coisa fantástica, não é mesmo? É um milagre potentoso. Imagine a multidão. Até o problema de logística, o Senhor Jesus resolveu. Separem os grupos, de 100 em 100, de 50 em 50, e que eles sentem sobre a grama. Até a parte de logística para organizar a distribuição do alimento, o Senhor Jesus cuidou, tratou, resolveu. Foi uma bênção. Só que tem um problema. É o homem teimoso, que acha que Deus sempre vai agir da maneira que Ele quer ou da maneira que Ele pensa. Mas por que não despediu a multidão? Mas por que nós fomos alimentar esse povo tão grande? Mas por que nós íamos gastar 200 dinheiros de pães? E aí pode ser que Judas Iscariotes estava ali, era o tesoureiro do grupo, falava: não, isso é um absurdo, isso é um gasto acima do nosso planejamento, isso está fora de cogitação. Criou-se tanto problema.
mesmo diante do milagre que Jesus realizou, eles ficaram atônitos. Eles ficaram como que confusos. E no segundo milagre que Jesus realiza de andar sobre o mar, que está a partir do verso 45, nós vamos ver o que aconteceu com o coração dos discípulos. Jesus mandou que eles entrassem no barquinho e fossem para o meio do mar, para o alto mar. Jesus ia despedir a multidão, iria subir ao monte para orar e depois se encontraria com eles. Diz o texto que lá perto da quarta vigília, ou seja, 3 horas da madrugada, que a quarta vigília é das 3 horas até as 6 horas da manhã. Jesus então, vendo que eles estavam em alto mar, com os remos, com dificuldade para controlar o navio, porque o mar estava agitado naquele momento, Jesus então desce o monte e anda sobre as águas para encontrar os discípulos. E os discípulos estão lá. Quando vem Jesus, diz o texto aqui, no verso 49, no final, pensaram que era um fantasma e davam grandes gritos. Vocês imaginem, né? Grandes gritos, estavam gritando de medo, porque Jesus vinha sobre as águas para falar com eles. E no verso 52, nos mostra como estava o coração dos discípulos, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Meu irmão, não dá para ficar de coração endurecido na presença do Senhor. Não dá para chegar diante do nosso Deus e ainda com o coração fechado, duro, querendo explicações do Senhor. Não dá para colocar Deus na parede. Não dá para questionar Deus na sua maneira de agir, de operar, no tempo que Ele opera. Não, não dá. E os discípulos ficaram com o coração endurecido, e agora, diante de uma segunda manifestação do Senhor, eles estavam com medo. É fantasma. Já imaginou? Jesus vem ter com eles sobre as águas. É fantasma. Gritavam uns aos outros, né? Parece coisa de mulher, mas eram 12 que estavam ali gritando, homens tão corajosos, né? Homens tão fortes, gritando, grandes gritos. E eu não vou imitar, é claro que não, né? Vocês estão esperando, mas eu não vou fazer isso. Quando Jesus então se manifesta, eles estão com o coração endurecido. Meu irmão, nós devemos aprender que o jeito do Senhor agir é muito melhor do que pensamos ou imaginamos. A vontade do Senhor é boa, a vontade do Senhor é agradável, a vontade do Senhor é perfeita, a vontade do Senhor é tudo de bom para a nossa vida. E o nosso coração tem que estar mole, tem que estar aberto, tem que estar disposto para receber do Senhor o que Ele tiver para nós aqui nesta noite. Meu irmão, em vez de questionar a Deus, glorifique o santo nome de Jesus. Ele faz um caminho diferente do que pensamos. Você pensa que Ele derruba, Ele fortalece mais ainda. Você pensa que vai resolver este mês, Ele deixa para o outro ano. O que importa é que Ele tem cuidado de nós, e nós estamos aqui sob os seus cuidados, sob os seus olhares. Vamos adorar a Deus, meu irmão. Pare de questionar, não endureça seu coração. Deus está no controle da nossa vida. Jesus toma cuidado de nós. Ele tem um cuidado particular com seus servos, com seus filhos, e é isso que nós desfrutamos aqui à noite. Tem aflição no meio do povo de Deus? Tem. Tem luta? Tem. Tem choro? Tem.
mas eu quero dizer que também tem paz, tem gozo, tem vitória, tem bênção, tem socorro do Senhor aqui hoje à noite. Então louve ao Senhor, adore ao Senhor, abra o seu coração e diz: Senhor, eis-me aqui, faça o que tu queres de mim. O que importa é que tu estejas no controle da minha vida. Eu não entendo, eu não compreendo, mas eu glorifico ao teu santo e bendito nome. Amém. Você fez, sofrendo por mim numa cruz, os meus pecados lavou, mesmo inocente se deu. Ainda é difícil entender a vida que trouxe o perdão. Graça sem fim, morreste por mim, agora vivo estou, tudo te entrego, sejas meu maior desejo, Jesus, tu és tudo que tenho, pra sempre esperança em meu ser. Te entrego, sejas meu maior desejo, Jesus, tu és tudo que tenho, pra sempre esperança em meu ser. Morte, onde estás? Você foi vencida na cruz. A graça me ensina a viver. Seu amor eu sempre cantarei. Dias difíceis virão, suas mãos me protegerão. Graça sem fim, morreste por mim, agora vivo estou, tudo te entrego, sejas meu maior desejo, Jesus, tu és tudo que tenho, pra sempre esperança em meu ser, tudo te entrego. Sejas meu maior desejo, Jesus, tu és tudo que tenho, pra sempre esperança em meu ser. É por ti, tudo foi feito por ti, tudo foi feito por ti. Que me libertou, é por ti, tudo foi feito por ti, tudo foi feito por ti, teu amor que me libertou, tudo te entrego. Sejas meu maior desejo, justo és tudo que tenho, pra sempre esperança em meu ser. Tudo te entrego, sejas meu maior desejo, Jesus, tu és tudo que tenho, pra sempre esperança em meu ser.
As pessoas querem novidades, as pessoas querem um outro evangelho. A gente tem advertências na palavra de Deus, e se você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15, até o versículo de número 23, o Senhor Jesus, Ele vai falar a respeito dos falsos cristos, Ele vai falar a respeito dos falsos profetas, e Ele vai dizer que o lobo vem vestido em pele de ovelha. Lobo vestido em pele de ovelha. Todos nós sabemos a diferença que existe entre um lobo e uma ovelha. O problema é quando esse lobo vem com a pele de ovelha. O problema é quando esse lobo, ele se conscientiza que ele não é lobo e ele é uma ovelha. Ele pensa que é uma ovelha. Ele vive em função disso. Mas ele no fundo, é um lobo. E tem mais. O Senhor Jesus disse: lobos devoradores. Não só lobo, lobos devoradores. Eu sei que este assunto não agrada a muita gente. Eu sei que um livro como esse vai ser rejeitado por muita gente. Eu sei que as pessoas, elas não estão interessadas na verdade. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele vai totalmente na contramão. O Evangelho de Jesus Cristo não é o que as pessoas estão pregando por aí na rádio, não é o que você está assistindo na televisão. O Evangelho de Jesus Cristo é totalmente diferente do que nós estamos vendo em muitas igrejas por aí. Você deve, cada manhã, agradecer a Deus pela vida dos seus pastores, por fazer parte desta igreja. Por quê? Porque esta igreja é uma igreja comprometida com a palavra de Deus. É uma igreja que, acima de tudo, a maior autoridade aqui não é nem o pastor Natanael Rinaldi, nem o pastor Natanael Rinaldi Filho, nem um outro presbítero, nem um outro pastor. A maior autoridade nesta igreja é a Bíblia Sagrada. Eu não tenho sombra de dúvidas que a maior autoridade aqui não é o Dr. Russell Shedd, o Dr. Augusto Nicodemos. A maior autoridade é a palavra de Deus. Isaías diz: a lei é o testemunho, se não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Então, nestes dias difíceis, nós estamos vendo uma crise muito grande, crise de identidade, crise moral, crise teológica. Pastor, mas espera aí, que história é essa? O senhor vem falar de coisas negativas? Não, eu tenho uma boa notícia para você. O Evangelho é boas novas. O Evangelho é boas novas. Toda vez que este livro é pregado em qualquer igreja, é boa notícia, é boas novas. Nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós sabemos que o mundo vai de mal a pior. Sabemos que as coisas não estão boas. E por isso a Bíblia diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis. Mas o nosso coração não está nas coisas desta vida, o nosso coração está em Deus. E por isso o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Então o teu socorro vem de um bispo, de um apóstolo, de um missionário, de uma igreja? O teu socorro vem de uma fórmula mágica, de uma campanha? Não, o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus, a terra. É daí que vem o nosso socorro. Por isso a nossa esperança está firmada em Deus. Por isso o nosso fundamento é o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso nós estamos fundamentados na palavra de Deus. E aí eu convidaria você, neste momento, nós vamos falar sobre alguns assuntos interessantes. O título do livro é Controvérsias, Modismos e Heresias que ameaçam a igreja brasileira. Pastor, mas Jesus disse que a igreja dele, ela é vitoriosa, que as portas do inferno não prevaleceriam
contra a sua igreja. É verdade, a igreja do Senhor Jesus, ela é vitoriosa. É verdade, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Toda vez que nós lemos um versículo da palavra de Deus, nós não podemos ignorar que existe um contexto. Tem um contexto. Quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, isso quer dizer que o cristianismo vai crescer mais do que qualquer outra religião? Será que é isso? Será que crescimento de igreja significa bênção de Deus, aprovação de Deus? O que pensar do islamismo, que é a religião que mais cresce no mundo? O que pensar do islamismo, que cresce mais do que o cristianismo? O que pensar de países considerados cristãos, que estão sendo varridos pelo islamismo? Sem contarmos as seitas, como a Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, os mormons, que constroem 2 capelas por dia ao redor do mundo. Então existe um evangelho sendo pregado, e este evangelho não é o evangelho que agrada a muitos. Não é o evangelho que vai massagear o teu ego. Não é o evangelho que vai satisfazer a tua carne. Existe um outro evangelho. É o evangelho da bênção, é o evangelho da vitória, é o evangelho do gênio da lâmpada de Aladim. De um Deus que só é buscado para suprir as nossas necessidades materiais. De um Deus que é buscado por aquilo que Ele pode oferecer. Até quero fazer a pergunta: temos alguém no nosso meio que não pertence a nenhuma igreja evangélica? Temos alguém? Dá um sinal. Tem alguém? Tem alguém esta noite que não pertence a nenhuma igreja evangélica? Temos alguém? Não temos. Que bom. Então eu creio que todos que estão aqui vão entender muito bem o que eu tenho para dizer nesta noite. Então, neste livro, eu estou abordando a questão, por exemplo, do poder da palavra falada. Um dos livros mais vendidos da editora Vida é o livro do Don Gossett, escritor norte-americano, cujo título do livro é Há Poder em Nossas Palavras. Tem um outro livro de um pastor batista chamado Jorge Linhares, um livro muito lido, chamado Bênção e Maldição. Nos 2 livros, os escritores, os autores, falam do poder da palavra. Qual é o poder que a palavra tem? E que palavra que tem poder? Será que a nossa palavra tem poder, como dizem esses autores? Qual é o poder que a palavra tem? Abre-te sésamo, abracadabra? Será que esse poder oculto, será que esse poder místico, esse poder sobrenatural que as nossas palavras têm? Então você não pode dizer, eu estou morrendo de sono, que de repente você pode ser levado para o necrotério. Você não pode dizer, eu estou morrendo de fome, eu estou morrendo de cansaço. Não pode. Há poder em suas palavras. Qual é o poder que as palavras têm? À luz da Bíblia Sagrada, só existem 2 poderes sobrenaturais: ou vem de Deus, ou vem do diabo. À luz da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa, porque Deus criou todas as coisas pela sua palavra. E é interessante nós observarmos que existe um fator psicológico que nós não vamos negar por trás das palavras. Então, irmão, não pronuncia uma palavra negativa, porque senão coisas negativas acontecerão. Não tem que pronunciar bênção, profetiza sobre a vida do teu irmão. Não sei aqui se cantam os hinos aí, profetiza, né? Mas é um tal de profetizar. Eu profetizo sobre a tua vida um carro 0 quilômetro, eu profetizo sobre a tua vida um emprego numa multinacional, eu profetizo sobre a tua vida um excelente marido, uma excelente esposa. Aí eu pergunto para você,
Quem deu autorização para você profetizar? Eu pergunto, isso é bíblico? Pastor, o senhor não crê no poder de Deus? Claro que eu creio. Quem uma vez foi queimado pelo fogo, não se contenta com fumaça, meus irmãos. Agora eu não quero saber de fogo estranho, porque infelizmente, o povo de Deus está abraçando fogo estranho. Dentro do que nós estamos falando aqui, nós não podemos negar o poder psicológico das palavras, isso sim. Existe um fator psicológico, mas as palavras não são demônios que acompanham essas palavras. Então, se nós pronunciarmos coisas negativas acontecem? Depende. É um fator psicológico e não um fator espiritual. Ah, mas alguém lançou uma palavra de maldição sobre a minha vida. E agora? Não vou casar nunca, porque meu pai disse, você não vai casar nunca. Então eu estou debaixo de uma maldição. Meu pai lançou uma praga sobre a minha vida. A minha sogra lançou uma praga sobre a minha vida. O macumbeiro lá perto da minha casa lançou a palavra de maldição e as coisas vão de mal a pior. Então, pastor, esta é a maior demonstração do poder que tem as palavras. É assim mesmo? Que poder tem as palavras? Eu pergunto, a quem você está servindo? A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz, contra Israel não vale encantamento. A Bíblia diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por quê? Porque o Filho de Deus se manifestou para destruir todas as obras do diabo. Por isso, Jó 42, verso 2, Jó disse, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Saiba de uma coisa, se Deus é por você, o inferno inteiro pode se levantar contra você, vai se levantar para cair. Pode ter certeza disso. Se o inferno se levantar contra você, a Bíblia diz que não é vencedor, não. A Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Então nós temos que acreditar no poder que a palavra de Deus tem. Mas infelizmente muitos ficam dando crédito ao diabo. E aí passam a ter medo do diabo. Surgem essas teologias do poder da palavra. Você não pode profetizar nada sobre a vida de outra pessoa se Deus não mandou você profetizar. Se Deus mandou, você deve, mas se Ele não mandou, não saia por aí dizendo, eu profetizo sobre a tua vida. Outra coisa, as pessoas então entendem que as palavras, elas carregam um poder sobrenatural e que elas ativam como uma bateria, tem seu polo negativo, polo positivo, palavras positivas ativam Deus, palavras negativas ativam o diabo. Na Bíblia Sagrada, nós temos inúmeros casos de pessoas que pronunciaram palavras negativas e coisas negativas não aconteceram. Jacó estava morto. Eu pergunto, Jacó disse que José estava morto. Eu pergunto, José estava morto? Não. O homem com um filho possesso de demônio chegou para Jesus e Jesus disse, você crê? Ele disse, creio. Depois ele disse, Senhor, perdoa a minha incredulidade. Ora, uma confissão positiva, creio. Uma confissão negativa, perdoa minha incredulidade. Por quê? Porque estão dizendo que se você tiver dúvida, toda dúvida vem do diabo. Então não pode ter dúvida. Não pode nem orar, Senhor, se for da tua vontade. Você tem que decretar, você tem que determinar, você tem que reivindicar, você tem que exigir. Aí eu pergunto, quem somos nós para decretarmos, determinarmos, reivindicarmos? Quem somos nós para exigirmos algo de Deus? Mas dentro deste evangelho, que está sendo pregado em inúmeras igrejas, então eles estão dando ordens para Deus.
Deus eu determino, Deus eu exijo, Deus eu decreto, Deus eu reivindico, quando na realidade, eu pergunto, você sabe o que é melhor para você? Nós não sabemos o que é melhor para nós, nós não somos oniscientes, portanto, a oração que deve ser feita é: Senhor, meu desejo é esse, agora que seja segundo a tua vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas as pessoas estão aí pregando esse evangelho do poder das palavras, que palavras positivas ativam Deus, palavras negativas ativam o diabo. Se você vê alguma coisa funcionar, é um fator psicológico, não um fator espiritual na vida de um cristão. E vão mais longe. Então, se alguma coisa errada está acontecendo, é porque alguém lá no passado, um antepassado, você tem alguém na sua família, fazem um desenho de uma árvore genealógica, e aí é revelado que o avô, o bisavô, o tataravô, ou alguém dentro dessa árvore genealógica tinha um problema lá, estava envolvido com feitiçaria, estava envolvido com macumba, estava envolvido com candomblé, com a umbanda, com a magia negra. Então é porque você está debaixo de uma maldição, e aí você tem que entrar numa dessas campanhas para a quebra da maldição hereditária. Pastor, mas isso não é verdade? Não existe maldição de família? A Bíblia não diz sobre isso? São inúmeros os textos usados para ensinar a quebra da maldição hereditária. O texto principal é o de Êxodo, capítulo 20, versículo de número 5. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Para por aí o texto bíblico? Não, o texto continua: daqueles que me aborrecem. Numa tradução mais fidedigna ainda, aos originais, daqueles que me odeiam. Eu pergunto, você conhece algum cristão que odeia a Deus? Muito bem, então a maldição hereditária não se aplica ao cristão, se aplica a quem? Ao ímpio. E precisamos entender o que é bênção e o que é maldição. Porque dentro do conceito hoje evangélico, bênção é encostar aí na porta da igreja uma Land Rover. Maldição é ter que vir para a igreja de ônibus. Bênção é morar no principal bairro, no bairro mais nobre de Santos. Maldição é morar na favela. Qual é o conceito bíblico de bênção? Qual é o conceito bíblico de maldição? O conceito bíblico de bênção é estar no centro da vontade de Deus. O conceito bíblico de maldição é estar afastado de Deus, é estar longe de Deus. Por quê? Porque Deus é a fonte de toda a bênção. Então nós sabemos que toda a bênção reside em Deus. Temos que entender que bênção é estarmos no centro da vontade de Deus. Por quê? Você pode ter muito dinheiro, você pode morar muito bem, pode ter um Land Rover, pode ter 10. Se você não estiver no centro da vontade de Deus, você está debaixo de maldição. Por outro lado, não estamos condenando aqui você ter essas coisas. Mas dentro do evangelho que está sendo pregado hoje, o importante não é ser, o importante é ter. E aí estão ensinando o quê? Se você não tem, é porque tem algum antepassado que está trazendo uma maldição para você. Então, se você tem algum problema, está tendo alguma dificuldade na vida, está tendo algum problema com algum pecado, qual é o pecado? Pornografia, glutonaria, qual é o pecado que você tem? Não, isso não é você. Isso é um espírito que acompanha a tua família. Você lembra que teu avô também teve esse problema? Você lembra que teu pai também teve esse problema? Filho de peixe, peixinho é, tá vendo? É uma maldição hereditária. Como entender isso? Como entender, por exemplo, dentro de uma família, o pai era alcoólatra, o avô era alcoólatra e agora o filho é alcoólatra também. É simples.
São pecados que são repetidos dentro da própria família. Não são demônios que acompanham a família. Então eles perguntam: há casos na tua família de alcoolismo, de prostituição, de pornografia? Faça o desenho de uma árvore genealógica. Deus vai revelar quem na tua família tinha aquele problema. E aí está resolvido. Você faz uma quebra de maldição e todo o problema acabou. É assim? Não, meus irmãos. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que, por exemplo, pornografia não é um demônio. Por exemplo, alcoolismo não é um demônio. Homossexualismo não é um demônio. À luz da Bíblia Sagrada, Gálatas capítulo 5, todas essas coisas são obras da carne. E se são obras da carne, não adianta tratar com o demônio. Pastor, o senhor está fazendo o papel do advogado do diabo? Não. O papel do diabo, ele é o tentador. Um cristão não peca porque o diabo quis. Um cristão peca porque ele quis pecar. Nós temos que entender, como diz a Bíblia, cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Por isso a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ora, se maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, eu pergunto, qual é o poder que o diabo tem sobre a tua vida e sobre a minha vida? Mas pastor, o senhor tem que entender que as pessoas dão legalidade ao diabo. Eu pergunto, que legalidade que o diabo tem sobre a tua vida? Você não é mais propriedade do diabo, você é propriedade de Deus. O diabo não tem mais nenhuma autoridade sobre você. Então nós temos que entender a nossa posição em Cristo Jesus. Entender, por exemplo, que se o meu avô era alcoólatra, meu pai é alcoólatra, eu não preciso ser alcoólatra. É claro, e eu vivi isso na minha vida. Meu pai me levava para um bar com 5 anos de idade. Meu pai já me levava para um bar. Com 10 anos de idade eu já estava bebendo. Meu pai dizia lá no bar: olha aqui, meu filho, esse aqui é macho, toma aí, meu filho, caipirinha, cerveja, cachaça. E eu cresci nesse ambiente, tinha tudo para ser um alcoólatra. Mas eu disse: eu não quero esse caminho para mim, e tomei uma posição. E veja, nem era crente, nem era cristão. Então não é o fato, e vocês devem conhecer pessoas que o pai não vale nada, que a mãe não vale nada, mas a pessoa colocou no seu coração: eu não vou ser igual ao meu pai, eu não vou ser igual à minha mãe, e é o oposto. Você conhece casos de família onde o pai, por exemplo, é gente finíssima, o filho não vale nada. O avô, gente finíssima, o tataravô. Ah, pastor, mas sabe qual é o problema? É o nome. Tem nomes, pastor, que trazem maldição. Então Jorge está ligado a São Jorge, logo tem que fazer uma quebra de maldição. Cida está ligado a Aparecida. E as pessoas sabem o que elas fazem dentro das igrejas? Renúncia dos seus nomes. Então elas renunciam o nome, fazem quebra dos nomes, porque estão vinculados a esses santos católicos, ou a orixás, ou a demônios. Será que, de fato, o nome tem poder? Será que o nome faz a pessoa, ou a pessoa faz o nome? O que você acha? É óbvio que a pessoa faz o nome. Cuidado, a nossa família teve muito custo para ter este nome, não vai sujar esse nome, não é assim? Nossa família tem um nome honrado, batalhamos muito para ter este nome, não vai sujar este nome. São as pessoas que fazem o nome, não é o nome que faz as pessoas. Aliás, a gente tem na Bíblia Apolo, e sabe quem era Apolo? Um deus grego. No entanto, não vê um versículo na Bíblia, não encontra um versículo na Bíblia, Paulo dizendo: Apolo, renuncia teu nome. Apolo, faz uma quebra aí do teu nome. Apolo, vamos mudar o teu nome, porque tem pastores mudando inclusive o nome, sabiam disso? Eles não querem ser chamados mais pelos seus nomes. O que pensar dessa questão do poder
que o nome tem. Por exemplo, um lugar como Salvador deveria ser uma bênção, não é verdade? Salvador, Espírito Santo, não deveria ter violência num lugar como esse. Enfim, nós sabemos que não é assim, mas infelizmente este é o evangelho que está sendo pregado por aí. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem assumir a responsabilidade dos seus pecados. Porque é mais fácil encontrar um bode expiatório do que eu assumir a minha responsabilidade. É mais fácil eu transferir para um demônio. É mais fácil eu atribuir um problema que eu estou tendo, com algum pecado na minha vida, a um nome, ou a um demônio, ou meus antepassados, do que eu assumir o meu papel de andar em espírito, como diz a Bíblia, andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Sujeitai-vos a Deus, diz a Bíblia, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então estamos vendo a igreja, por exemplo, o símbolo da cruz. Cruz, símbolo do cristianismo. Mas dentro deste contexto de igreja hoje, cruz, símbolo de maldição. Abominam a cruz. Vinculam a cruz à idolatria, e nós sabemos que tem, de fato, idolatria com relação à cruz, mas nenhuma igreja evangélica adora a cruz, nenhuma igreja evangélica crê num poder sobrenatural da cruz. Muito bem, dentro disso, meus amados, vem a judaização da igreja. Nós precisamos resgatar as origens judaicas do cristianismo. Em vez da cruz, vamos colocar a estrela de Davi. Em vez da cruz, vamos colocar o candelabro, o menorá. Agora, recentemente, uma igreja apostólica Renascer em Cristo, estava vendendo a menorá, R$500. Para quê? Você pregar na porta da tua casa, e aí tua casa vai estar protegida, não vai entrar enfermidade, não vai entrar dívida, não vai entrar nenhum problema na tua casa, porque você tem um menorá consagrado pelo apóstolo. Infelizmente, muita gente está embarcando nesse outro evangelho. Então a judaização da igreja está sendo tão grande que pastores não se intitulam mais pastores, são rabinos, são rosh, e eles guardam o sábado, e eles, por sua vez, comemoram todas as festividades do Antigo Testamento. Todas as festas de Israel, eles estão comemorando. Tem pastores, por exemplo, como na Paraíba, eu conheço um pastor de uma igreja congregacional, ele não é mais pastor, a igreja dele não é mais congregacional, ele tem uma comunidade judaica chamada Amigos da Torá. E sabe o que ele está fazendo agora? Negando a trindade, negando a divindade de Jesus. Em outras palavras, apostatou da fé. Nós temos que entender que não tem lugar sagrado. Mas tem muita gente que quer ir para Israel. Eu também quero, gostaria muito de ir para Israel. Não tive oportunidade ainda. Mas eu pergunto, Israel é mais sagrado que Santos? Será que tem mais poder em Israel do que em Santos? Você ir como realmente um lugar histórico, um conhecimento arqueológico, um conhecimento histórico, não vejo nenhum problema. Mas pastor, eu quero ir a Israel e eu quero ser batizado aonde Jesus foi batizado, no Rio Jordão. As águas do Rio Jordão não são as mesmas que Jesus foi batizado. Então, cria-se um misticismo muito grande em torno de Israel. O que é isso? Judaização da igreja. Nós temos que entender que judaísmo é judaísmo, cristianismo é cristianismo. Os valores são invertidos. As pessoas hoje estão judaizando a igreja, e o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas justamente para isso, para combater essa judaização da igreja.
Pastor, então a gente não tem que guardar o sábado? Não, claro que não. E aí cria-se uma superstição muito grande em torno de objetos, em torno de pessoas. Não, eu tenho que ir lá pegar a água ungida, a rosa ungida, o óleo ungido. Eu tenho que ir lá tocar no suor ungido do apóstolo. Senão, pastor, eu não vou ser curado nunca, eu não vou ser abençoado nunca. Se eu não levar o lencinho ungido com o suor do apóstolo, eu não vou ser abençoado nunca. Sabe o que é isso, meu irmão? Superstição, sincretismo religioso. É interessante porque essas igrejas crescem. Sabe por quê? Porque o brasileiro gosta do sobrenatural, é extremamente místico. Nós não podemos nos esquecer as nossas origens. Fomos formados em cima de quem? Do índio, do africano, do europeu, com o seu catolicismo idólatra, com a feitiçaria da Europa, o índio com a pagelança, o seu animismo, o africano com a sua cultura e o candomblé da África. Então, por isso, essas igrejas crescem. Por isso, infelizmente, muita gente de inúmeras igrejas evangélicas sérias, é possível que temos pessoas aqui da Igreja Evangélica da Paz indo atrás dessas coisas? É possível. Pastor, é possível? É possível, infelizmente. De pessoas que foram lá pegar o lencinho, de pessoas que foram lá na campanha da rosa, na campanha do óleo, na fogueira santa, é possível. Na campanha de Jericó, porque o pastor aqui nunca orou para eu casar, nunca orou para eu arrumar um namorado, então vamos lá na campanha de Jericó. Superstições e crendices no meio evangélico. Está cheio, meus irmãos. E aí vem a questão do movimento da fé. Não, você tem que ter fé. Fé em quê? Fé nas tuas palavras? Fé no teu pensamento positivo? Fé no apóstolo, no pastor, no missionário, na denominação? E aí eu pergunto, fé para quê? Porque o importante hoje, e a fé de muitas pessoas, está baseada naquilo que elas veem. O Evangelho de Jesus é totalmente contrário. Bem-aventurados são os que viram e creram. É assim que Jesus disse, não? Bem-aventurados são os que não viram e creram. A Bíblia diz, se verdes, não, se crerdes, verás a glória de Deus. Então você tem que crer para ver, não é ver para crer. O ver para crer, e aí quando essas igrejas estão aí na rádio, na televisão, com os seus testemunhos, muita gente vai atrás. Por quê? Porque não tem fé. Isso não é fé. Ver para crer não é fé. Apresentar esses testemunhos e as pessoas irem atrás, isso não é fé. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Então, dentro desses movimentos da fé, as pessoas estão ensinando a terem fé nas suas palavras, a terem fé na fé, a terem fé na igreja, a terem fé na campanha, a terem fé no pastor, no missionário, no apóstolo, quando a Bíblia diz, tende fé em Deus. A fé correta é a fé em Deus. E quando nós temos fé em Deus, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Pastor, então como é que fica? Deus quer que eu seja rico? Deus quer que eu more numa mansão? Deus quer que eu tenha uma Land Rover? Porque se eu sou filho do rei, se eu sou cabeça, se eu não sou cauda, então é isso mesmo, pastor. Eu tenho que possuir. Esse evangelho da teologia da prosperidade é um evangelho que tem causado um verdadeiro câncer na igreja evangélica brasileira. É um evangelho extremamente materialista. É um evangelho de Mamon, não é o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho da usura.
É o evangelho das pessoas que vão buscar a Deus por aquilo que Ele pode oferecer. Deus quer que todos sejam prósperos. Deus quer que todos tenham os melhores carros, as melhores casas. Será que esta é a vontade de Deus? Você sabia que muita gente vai para o céu porque não tem um carro? Que muita gente vai para o céu porque não foi curada? Muita gente vai para o céu, tem que pegar ônibus. O salmista Davi, ele disse: Senhor, foi bom o Senhor ter me afligido para que eu não me esquecesse da tua lei. Então, muitas vezes, o sofrimento nos aproxima de Deus. O sofrimento nos faz entender o quão vulneráveis somos. O sofrimento nos faz entender que nós não podemos nada. Por isso, Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Por isso, nós dependemos totalmente de Deus. É Deus quem abençoa, é Deus quem prospera, é Deus quem dá todas as coisas. Está aqui o pastor Natanael Rinaldi, é minha testemunha. Eu saí da tesouraria geral do Unibanco para me dedicar tempo integral ao ministério. São 30 anos agora. Eu não tinha casa, mas cheguei a morar na Avenida Paulista por 13 anos, de graça, morando na Avenida Paulista. Por último, o dono do apartamento na Paulista disse: pastor, vamos acertar a documentação do apartamento. Acertamos a documentação do apartamento, e aí vendemos o apartamento, ele me deu o dinheiro. Hoje eu tenho 2 casas. Quem não tinha uma casa, hoje tem 2 casas. Tudo bem, não é uma mansão, são 2 casas, pequenas, num terreno de 10 por 25, mas hoje eu tenho a minha casa, porque Deus me deu. Ele poderia me dar uma mansão? Claro, Ele é dono de tudo, Ele pode. Ele pode. Mas eu não corri atrás dessas coisas, porque Deus me chamou para ganhar vidas e não para ganhar dinheiro. Eu sabia ganhar dinheiro e trabalhava na tesouraria geral do Unibanco, mas Ele me chamou para ganhar almas. Então, dentro dessa questão da teologia da prosperidade, temos que entender que é Deus quem prospera. Temos que entender que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas, diz a Bíblia, vos serão acrescentadas. Pastor, e essa onda de anjos dentro da igreja, anjo aqui, anjo ali, tudo isso a gente aborda dentro do nosso livro. Entendemos que os anjos estão aí em favor dos que hão de herdar a salvação. Então, anjo não fica visitando a igreja da noite para o dia. Anjo não fica visitando a igreja para que as pessoas vejam, por exemplo, que o anjo é loiro, de olhos verdes, cabelos cacheados. Não é nada disso, meus irmãos. Anjos são espíritos ministradores, e esses espíritos podem se manifestar da forma que quiserem. Então, não é assim como as pessoas estão pregando por aí. Uma missionária conhecidíssima, foi Miss Espírito Santo, artista da Globo. Ela tem contado os testemunhos nas igrejas, e ela diz que Deus levou ela numa nave espacial. Esta nave era um disco voador. Os ETs são seres angelicais, com quase 12 metros de altura. Ela tem um livro escrito e está contando o testemunho no Brasil inteiro. Então, meus amados, sem contar de uma influência maligna da maçonaria dentro das igrejas evangélicas. Infelizmente, nós temos muitos pastores de inúmeras denominações vinculadas à maçonaria. Pastor, mas um cristão pode ser maçom? Nunca. E como fica esses pastores que são maçons? Não são cristãos. Pastor, mas quem é o senhor para estar julgando? À luz da Bíblia Sagrada, um cristão não pode ser maçom em hipótese alguma. Por quê? Porque os ensinos da maçonaria não são compatíveis com a fé cristã. Mas a maçonaria não é religião. É religião, sim. O requisito número 1 para ser maçom: crer no Ser Supremo. Tem o volume do conhecimento sagrado. No Brasil é a Bíblia. Mas se for, por exemplo, lá no Iraque, é o Alcorão.
Se for em Utah, a cidade dos Mormons, lá é o livro de Mórmon. A Bíblia não é a única regra de fé e prática. O Jesus da maçonaria não é o Jesus da Bíblia. E o Deus da maçonaria, o grande arquiteto do universo, não é o Deus da Bíblia. Por isso, um cristão, em hipótese alguma, pode ser maçom. E essa influência, pastor? Não tenha dúvida, a maçonaria ajudou a igreja evangélica no Brasil? Sim, não negamos isso. Os primeiros missionários que vieram pregar o evangelho aqui no nosso país, muitos estavam vinculados à maçonaria. Então o que é isso, pastor? Mula de Balaão. Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. E o fato dessas pessoas serem usadas por Deus não significa que são servos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem os seus propósitos e Ele vai cumprir os seus propósitos, faça chuva ou faça sol. A Bíblia diz que Ciro era chamado de ungido do Senhor, no entanto, não servia a Deus. Mas Deus diz que era ungido dele. E aí? Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, pregamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos muitos milagres em teu nome. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então esse é um outro evangelho. Qual é o evangelho de Jesus Cristo? O apóstolo Paulo diz que o evangelho de Jesus Cristo é que ele morreu, segundo as Escrituras, ressuscitou e ele vai voltar. Esse é o evangelho. Ele morreu pelos nossos pecados para nos conduzir a Deus, para nos dar a vida eterna. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus não vai vir para você, já veio. O melhor de Deus é a salvação na pessoa de Jesus Cristo. O melhor de Deus é o perdão dos pecados, é o teu nome escrito no livro da vida. Por isso a Bíblia diz: se esperarmos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis. Graças a Deus que nós temos uma esperança. Hoje não está bom, hoje eu estou doente, hoje não tenho dinheiro para pagar o aluguel, hoje eu estou andando de ônibus, hoje eu estou morando num barraco, mas o meu Deus pode mudar essa situação. O meu Deus pode todas as coisas. Por isso o apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Paizinho querido. Obrigado por esta noite, podermos compartilhar um pouco da Tua palavra com o Teu povo. E o Senhor é conhecedor do coração de cada um que veio aqui neste lugar nesta noite. Eu quero pedir, Senhor, livra-nos de todas essas influências negativas desse falso evangelho, que possamos estar firmados na Tua verdade a cada dia. Senhor, em nome de Jesus, que possamos ajudar outros que estão sendo enganados por esse falso evangelho, por esse evangelho materialista, por esse evangelho usurento. Senhor, em nome de Jesus, queremos assumir a nossa responsabilidade, queremos entender que devemos viver uma vida para Ti, uma vida segundo a Tua palavra. Nos abençoa, dá, Senhor, a consciência a cada um dos meus irmãos aqui da IEPAS, de que cada um é responsável pelo seu pecado, de que cada um tem que abandonar, tem que viver uma vida segundo a Tua palavra. Senhor, oramos pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus, amém.